Podcast Sociológico, segunda temporada. Foi no dia 24 de março que o anjo Gabriel foi à casa de Davi, na cidade de Nazaré. Maria estava rezando, naquele instante apareceu sobre luz um belo jovem que veio enviado de Deus. Era o anjo Gabriel a quem lhe trouxe tanta alegria, com uma voz celestial: Deus te saúda, Maria. Tu és cheia de graça, ouça e aceitai o que digo, bendita és tu entre as mulheres, e a paz esteja contigo. De medo de ofender o anjo, Maria, de olhos fitos no chão, como a flor aceita o orvalho, ela abriu seu coração. Não temais, Maria, conceberá e dará à luz, que a graça enviada de Deus, a quem porás o nome de Jesus. Maria então respondeu: como fará isto, se eu não conheço um homem para ser pai de Jesus Cristo? O anjo então lhe disse: o Espírito Santo descerá sobre ti em forma de uma luz, e no seu sagrado ventre encarnará o menino Jesus. Chamará filho do Altíssimo, e terás o trono de Davi, reinará sobre a casa de Jacó, e este reino não terá fim. Maria, aceitando a encarnação, disse ao anjo como pensava: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast sociológico. Hoje vamos explorar como a cultura e a juventude se conectam através de uma tradição secular, a Folia de Reis. Eu sou Cléo e comigo está Fernanda, Deilane e Mônica. Somos alunas do curso de Ciências Sociais Licenciatura na Universidade Federal de Alfenas, mais conhecida como Unifal, em Minas Gerais. E hoje escolhemos a Folia de Reis para ilustrar a questão da cultura e sua transformação social, especialmente quando novas gerações se envolvem. E estamos aqui acompanhadas pelo senhor Mauro Savioli, Alex Souda Pisa e Breno Ferreira Ribeiro, para discutir como essa tradição cultural se adapta ao mundo moderno e qual o papel dos jovens nesse processo. Antes de falarmos especificamente sobre a Folia de Reis, é importante entendermos o que significa cultura e tradição na sociologia. Cultura é o conjunto de práticas, costumes, valores e símbolos compartilhados por um grupo. Tradição, por sua vez, envolve a transmissão dessas práticas de geração em geração. Mas será que toda a tradição é imutável? Ou será que ela se adapta ao longo do tempo? Então a gente entende que quando a gente fala do contexto da Folia de Reis, a gente está falando de uma manifestação cultural que tem uma raiz religiosa. Ficou mais conhecida no Brasil a partir da chegada dos portugueses, com a colonização. Essa tradição ela vai misturar tanto alguns elementos religiosos, mas também os elementos culturais, em uma celebração que vai homenagear a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus, fazendo referência principalmente à vinda deles, onde eles cantavam os versos anunciando a chegada de Cristo. Nos dias de hoje, é muito interessante a gente pensar que essa prática está presente em várias regiões do Brasil, mas especialmente aqui em Minas Gerais, mas também em São Paulo e Goiás. Ela varia sim de acordo com o local, mas tem algumas características básicas que são fundamentais e imutáveis, e ela mantém esse caráter festivo e de devoção. Quando a gente fala aqui da região do sul de Minas, onde nós estamos localizados, cidades aqui como Alfenas, Areado, Monte Belo e até mesmo Campestre mantêm forte essa tradição, e geralmente costuma se passar de pais para filhos.
Mas e como essas tradições atravessam gerações e continuam relevantes? E como os jovens enxergam e participam dessa celebração? Bom, para responder essa pergunta, trouxemos aqui no nosso bate-papo pessoas de gerações diferentes. Conversamos com o senhor Mauro Savioli, de 71 anos, que é da cidade de Campestre, em Minas Gerais. Ele foi embaixador de Folia de Reis. Falamos com Alex Soda Pisa, de 33 anos, que tem um grupo de Folia de Reis e congado na cidade de Monte Belo, Minas Gerais. Alex é presidente da Defosul, uma associação que tem por objetivo manter vivas tradições folclóricas. Conversamos também com Breno Ferreira Ribeiro, de São José dos Campos, em São Paulo, aluno da Unifal, e está realizando uma pesquisa sobre os processos educacionais com a Folia de Reis. Geralmente, a Folia de Reis é transmitida dentro das famílias ou das comunidades, onde os mais velhos ensinam os mais novos o significado, as músicas e os rituais. O papel dos jovens é essencial para garantir que essa tradição não se perca com o tempo. Muitas vezes as crianças começam a participar desde cedo, acompanhando os ensaios e as apresentações. É nesse momento que aprendem as letras das músicas, os passos de danças e o simbolismo de cada elemento da festa. De uma perspectiva sociológica, o repasse de cultura entre gerações ocorre através de um processo chamado socialização. Ele envolve a transmissão de valores, normas, práticas e saberes que moldam a identidade e o comportamento social de novos membros na sociedade. Esse processo se dá em diferentes esferas, pela família, pela educação, as tradições orais e as instituições sociais. A socialização pode ser formal ou informal, da forma que a gente está fazendo aqui também na rádio. E ela permite que as gerações mais jovens integrem e adaptem o patrimônio cultural herdado às realidades sociais. Na opinião do Sr. Mauro Savioli, a tradição é muito importante e tem que ser valorizada. Para ele, é importante que os jovens estudem sobre a tradição. É muito importante que pessoas queiram seguir, mas seguir igual nós seguíamos. Nós tínhamos como religião, não como diversão. Porque muitos folclóricos, hoje, é mais a diversão. Eles não têm muita religião. Até hoje eu fico vendo uma Folia de Reis chega em um lugar, é muito mal recebida, porque os jovens não entendem o fundamento. Então, uma coisa que você não entende, você não vai valorizar. Eu até não sou contra, não. Se eles entendessem, até valorizava mais, sim. Mas não entende, fazer o quê? E para entender, tem que estudar, tem que aprofundar no estudo, para você saber como que aconteceu e como que é. Para mim representou muito, que eu estudei muito sobre isso aí e tinha minha fé viva e embaixei, fui embaixador, fui bastião no começo, fui embaixador mesmo. E tive muitos elogios, paguei muitas promessas das pessoas e fiquei muito glorificado com isso, satisfeito com isso. Então hoje eu já não tenho mais força para mexer, mas tenho muito saudade do tempo em que eu fui embaixador, estudei muito. Já na opinião de Alex Soda Pisa, a dificuldade é conseguir que essa tradição passe dos mais velhos para os mais novos. Ele conta a respeito da sua experiência para saber mais sobre a Folia de Reis. Quando eu comecei, para mim foi uma época, foi bem difícil, porque eu não sabia de nada, como que era, como que funcionava, o que tinha que fazer. Na minha época eram as pessoas mais velhas, Então eu ralei muito para poder aprender as coisas, como que funcionava, como era a tradição, o que tinha que fazer. Eu vejo que antigamente as pessoas tinham medo de ensinar uma outra pessoa
por talvez um fato de não ter um conhecimento, como iria ser para frente, né? Como ia ser nos próximos anos. Então os mais velhos, eles tinham um pouco de medo, eu acredito de ensinar uma pessoa mais nova para não ocupar o lugar dele, né? E não preocupava de ensinar um mais novo para que continuasse essa tradição. Então eu sofri um pouco nessa época e eu vejo que às vezes pode ser que foi por isso que hoje a juventude não está tão ligado mais. Nós temos muitos jovens, muitas crianças, mas eu posso dizer para vocês que um futuro, às vezes nós não vamos ter mais, porque a juventude não está muito ligado. Eu falo na minha cidade, nós temos aqui 6 grupos, certo? Desses 6 grupos, eu posso dizer que o mais jovem seria eu, certo? Já passou muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças, mas quando chega uma fase na adolescência, não sei se é por vergonha de estar vestindo uma roupa diferente, de estar andando com senhores, então acaba se distanciando, acaba não participando mais. Aqui em Monte Belo nós tínhamos um grupo que era muito tradicional, era um grupo de família, né? E esse grupo, por ser ali pai, filhos, sobrinhos, netos, ele era só entre a família, não abria uma oportunidade, não abria uma vaga de pôr uma outra pessoa ali dentro, para poder ajudar aquele grupo. Então, por ser um grupo só de família, né, ninguém é eterno. Vai morrendo uma pessoa, já vai ficando desfalcado, a uma outra pessoa já vai fazendo aquela função da outra, e ali vai diminuindo as pessoas pelo fato da idade, e isso acabou que esse grupo veio a acabar. Não existe mais ele, né? Por que ele acabou? Por ser uma coisa de família, por ser de geração, e a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas também. E eles não deram uma oportunidade, não ensinaram os mais novos da família deles, né? E acabou por conta disso, de não dar a oportunidade para eles. Um outro ponto interessante dessa entrevista com o Alex é que ele também passou para a gente como que começou a sua história com a Folia de Reis. Eu, desde criança, eu já tive essa vocação, né, de estar participando das Folias de Reis. Eu me lembro que desde bem pequeno mesmo, né, eu morava na zona rural e sempre nos finais de ano passava as companhias de reis na minha casa. E sempre a minha casa era escolhida para servir um almoço ou um jantar. E eu sempre tive muito medo. No entanto, quando as companhias de reis chegavam em minha casa, eu me escondia, porque eu tinha muito medo. E eu só saía daquele esconderijo após elas irem embora, né? As pessoas irem embora. Então eu tive muito medo. E uma certa época, o meu avô, do pai da minha mãe, né? Ele tinha uma promessa de estar saindo com uma folia de reis. E como eu gostava muito, um dia eu falei, vô, já que o senhor vai sair, deixa eu ir junto com o senhor, deixa eu ser o bastião da folia de reis do senhor. Ele falou assim, nossa, que beleza, vai ser muito bom. E então eu comecei a partir desse dia, numa promessa que o meu avô tinha, de uma graça que ele alcançou através da intercessão de Santos Reis, e eu comecei junto com ele, com 6 anos de idade. Isso foi o meu início. Então foi assim que a Companhia de Reis chegou na minha vida. A Folia de Reis também passa por transformações. Muitos grupos adaptaram suas músicas, incorporando novos instrumentos e até utilizam das redes sociais para divulgar suas apresentações e atrair a atenção dos mais jovens. Além disso, a organização dos festivais e encontros de folias de reis em centros urbanos ainda é muito presente na nossa região, com o evento fazendo parte do calendário cultural de diversas cidades, como Monte Belo, que realiza o evento todo mês de julho, criando um espaço para o diálogo entre tradição e modernidade. Aqui entra uma discussão sociológica muito importante. A visão do sociólogo Pierre Bourdieu
diz pra gente que a cultura é um campo de lutas simbólicas. E o que nós vemos atualmente é exatamente essa luta entre manter a tradição como ela já é, ou então adaptá-la, para os tempos modernos, garantindo que haja essa continuidade. Mas o que acontece na prática? Essas mudanças, elas nem sempre são vistas de forma positiva pelos mais tradicionais. Então alguns acreditam, que isso pode descaracterizar a prática, mas não é a maioria. Nós temos também um outro lado, que são mais flexíveis, e eles veem que essas transformações e adaptações são uma maneira de se conectar ao passado e também de inovar, garantindo que haja mesmo a continuidade da passagem dessa tradição e dessa cultura de geração em geração. Outra autora que podemos contextualizar é Margaret Mead. Em sua obra Cultura e Compromisso, um estudo sobre o abismo geracional, neste livro, Margaret Mead explora as diferenças culturais e os modos de transmissão de conhecimento entre gerações, especialmente em tempos de rápidas mudanças sociais. Aborda o repasse cultural entre gerações com base na ideia de que diferentes sociedades transmitem seus valores e práticas de maneiras variadas. Ela destacou a importância da socialização na infância como o principal meio pelo qual as normas culturais são transmitidas. Mead foi pioneira no estudo de culturas primitivas, e esse primitivas vai entre aspas. A autora usou essas culturas para entender como as gerações mais velhas moldam as mais novas por meio de exemplos, ensinamentos e expectativas sociais. Durante o nosso bate-papo, Alex também foi questionado a respeito de adaptações que foram feitas para que os jovens permanecessem nos grupos de Folia de Reis. Nessa companhia que eu participo, que já tem alguns anos, o que a gente foi percebendo? Que começou a ter um interesse pelos mais novos de estar participando, e os mais velhos, pela dificuldade, pelos anos, que já participa e pela idade já vão ficando mais fracos. O que a gente foi fazendo? Foi colocando as crianças para estar ali junto de bastião, de estar desde criancinha. Nós temos nesse grupo, nós já temos jovens que começou ali desde criancinha e hoje já são rapazes, já estão junto, que já vem também de uma tradição de família. E hoje, com a modernidade que se encontra, a modernidade das redes sociais, da internet, o que nós fomos fazer? Tivemos que fazer, Nós criamos uma página nas redes sociais para estar divulgando ali, mostrando através de vídeos, fotos, a nossa jornada. E então essa foi uma adaptação que nós tivemos que fazer para que chamasse a atenção das pessoas, porque isso vai se perdendo a tradição, Então, se a gente não for acompanhando a modernidade também, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Eu falo que desde quando eu comecei, muitas pessoas que já estavam comigo ali desde o começo já partiram. Antigamente tinha muito mais Folia de Reis. Hoje, para você formar um novo grupo, você não consegue, dentro de uma cidade, arrumar lá 10 pessoas que cantam, que saiba tocar um instrumento, saiba do fundamento. Você precisa, às vezes, chamar uma pessoa de um bairro rural,
de uma outra cidade, que vem de longe para poder fundar um novo grupo, para poder arrumar os cantadores, para poder cantar uma folia de reis. Então a gente tem que ir fazendo essa modernidade para que chame a atenção das pessoas. Muitas vezes há um choque de gerações. Os mais velhos podem querer preservar a essência da tradição, enquanto os mais jovens querem inovar e tornar a folia mais atraente. Antigamente, quando eu comecei, era tudo muito diferente, né? Não tinha a modernidade. A gente saía com a Folia de Reis no dia 25 de dezembro e eu lembro que eu era pequeno, eu já saía, minha mãe já arrumava minhas coisas no Natal e eu já ia cedo lá para onde a gente já ia sair a Folia de Reis. E nessa época não tinha muito transporte, a gente andava muito a pé, a maioria era a pé, né? E a gente ia para a roça e andava 12 dias, às vezes dormia nas casas das pessoas, porque não tinha como voltar para casa, porque é uma época de muita chuva e os carros, poucos carros que tinham não rodava, né? Pelo fato das condições das estradas. Então às vezes a gente dormia na casa das pessoas onde passava a Folia de Reis, né? E hoje em dia é tudo muito moderno. Hoje, se não tiver um carro ali acompanhando, não tiver uma moto para que saia de uma casa e a gente vai andar uma certa distância para ir na outra, se não tiver um automóvel ali para carregar as pessoas já não vai, já não tem um interesse. Então, às vezes, nessa transição foi um choque, né, pelos mais velhos e os mais novos hoje. Porque hoje tem muita modernidade, é muito fácil, né, uma pessoa ter aí um automóvel. Então, essa foi um choque que também teve, né? E um choque também pelos mais velhos de ver essa modernidade. Então, quando a gente encontra assim, aqueles mais velhos, a gente conta, relembra aquele passado como foi. Eu sou um jovem de 33 anos, né? Mas relembro tudo lá atrás, de já escutar aquelas histórias dos mais velhos, de como era antigamente e como é hoje. Então, se fosse hoje para voltar como era lá atrás novamente, acredito que os mais novos não vão querer. É muito importante a gente pensar em como a Folia de Reis, assim como outras tradições culturais também, né, nos mostram que a cultura, ela é viva e ela se transforma de acordo com as necessidades e interesses pessoais, onde a juventude, diante de todo esse cenário, né, que a gente observou nesse podcast, ela desempenha um papel crucial nessa transformação, onde garante que essa tradição continue sendo relevante para as próximas gerações. A Folia de Reis hoje, para mim, ela, além de ser uma devoção, uma fé enorme que eu tenho na intercessão de Santos Reis, né? Porque eu já vi vários milagres através da intercessão de Santos Reis, né? Eu tenho muito medo que um dia a gente não vai ter mais uma Folia de Reis. Tenho medo que os próximos não vão se interessar. Isso é um grande medo que eu tenho. E que, se depender de mim, não vai acabar. Porque o que eu faço hoje para estar resgatando, mantendo essa tradição, não é brincadeira. Eu faço muitas coisas, já ensinei muitas pessoas, mas infelizmente você forçar uma pessoa a estar fazendo aquilo ali não é fácil, né? A pessoa tem que fazer por gosto, por fazer por devoção. E a Folia de Reis para mim é tudo, né? Eu já tive graças dentro da minha casa, da minha família, através dessa intercessão de Santos Reis. Então a Folia de Reis para mim é tudo. É um momento de fé, é um momento de alegria, é um momento de saudade, que às vezes você está ali na jornada, você relembra daquelas pessoas lá atrás que estavam com você ali e lembra as histórias. Então para mim a Folia de Reis é isso, é tudo isso. E se eu pudesse dar um recado para toda a juventude, todas aquelas pessoas que tenham interesse, procurar uma pessoa e falar para ela: olha, eu tenho interesse, eu queria muito participar, você poderia me ensinar como que é? Me conta sobre isso, me explica mais, você pode me explicar, porque a Folia de Reis, gente, é muito mistério,
É muita coisa que quem conhece é apaixonante. Quem conhece ali pode falar e eu creio que vai ser as mesmas palavras, porque a Folia de Reis é muito bom, é muito gostoso. Então, você que tem vontade, participe, vá atrás de uma pessoa, peça explicação, tá? Que eu creio que vocês não vão arrepender, porque é muito bom. Já o jovem Breno, que também é estudante da Unifal, está pesquisando a Folia de Reis como processo educacional, usando a vivência com tradição. Eu despertei o interesse para estudar a Folia de Reis, não só em Alfenas, mas no sul de Minas como um todo, muito por uma relação familiar que eu tenho com esse movimento. Meu avô e a família do meu avô materno sempre foi ligada a companhias de Folia de Reis aqui em São José dos Campos, que é a minha cidade. Então, isso sempre foi muito ambientalizado dentro da minha formação religiosa, sincrética, cultural, essa manifestação em si. Então, quando eu vou para Alfenas, eu vou fazer licenciatura, eu comecei a observar alguns elementos da cidade em relação à cultura popular, que sempre foi um tema que me chamou muita atenção, e tentando fazer um encaixe com os processos de educação. A Folia de Reis foi natural que eu observasse, assim, até porque são 13 companhias de Folia de Reis só na cidade de Alfenas. E depois que eu comecei a me interessar sobre o tema, a partir de um objeto de pesquisa, eu comecei a observar o quanto que a folia, para conseguir interpretar o fenômeno da Folia de Reis no sul de Minas, sobretudo em Alfenas, era preciso observar os processos educacionais sobre esses indivíduos que participam desse movimento. E a minha pesquisa dialoga um pouco com isso, né? A minha ideia em si não é pesquisar a Folia de Reis, mas pesquisar quem são essas pessoas que participam da Folia de Reis, sobretudo os possíveis alunos e alunas, entender quais são os processos educativos que eles fazem de paralelo sobre a relação que eles têm com esse movimento e com a escola, qual escola que eles estudam, como que eles se organizam ou se relacionam efetivamente com o que eles aprendem na Folia de Reis, com esse caráter cultural, religioso e com os processos educacionais. Breno também falou sobre a importância da comunicação em contribuir para a manutenção ou propagação dessa cultura. Se eu acho que a comunicação contribui com a manutenção dessas manifestações culturais relacionadas com a Folia de Reis, eu acho que a resposta é sim. Eu acho que eu só trocaria o termo comunicação por oralidade. Eu acho que, assim como outras manifestações culturais, sincréticas ou não, religiosas ou não, de matriz africana ou não, a oralidade é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir observar como, primeiro, esses grupos eles vão resistindo, né? Dentre outras formas de se organizar, mas como esses grupos vão resistindo, como que essa tradição vai sendo passada, como que essa organização ela vai sobrevivendo ao longo dos anos e ao longo dos períodos que vem se sucedendo, enfim, os processos e sei lá, incorporando novos indivíduos, né? A Folia de Reis, ela é um movimento que ela é presente no Brasil inteiro, né? sobretudo no sul de Minas, e fundamentalmente ela passa, as tradições, a sua organização particular, as suas características, a sua forma de expressão cultural, artística, religiosa, ela é transmitida através da oralidade fundamentalmente. Então, acho que tem total relação com essa comunicação e fundamental para a perpetuação, transformação em formas de resistência, manutenção mesmo dessa tradição tão importante que eu acho que carece um olhar especial, sobretudo em relação à cidade de Alfenas, que é uma cidade relativamente pequena, com quase 15 companhias de Folias de Reis espalhadas por bairros, sobretudo bairros periféricos, e uma cultura muito viva, muito presente, que resiste muito, que tem as suas formas de resistência. Eu tenho certeza que a comunicação / oralidade está presente nesse processo, com certeza. E para encerrar, deixamos uma reflexão para vocês ouvintes. Como as tradições culturais da sua comunidade têm mudado? Vocês acham que essas mudanças são positivas ou negativas? E agora, para encerrar o nosso episódio de hoje do nosso podcast, agradecemos todos os ouvintes, a professora Sara, os nossos colegas de curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Alfenas por apoiarem esse projeto. Agradecemos especialmente o Sr. Mauro Savioli, Alex Oda Pisa e Breno Ferreira Ribeiro, que gentilmente nos receberam para falar sobre a cultura da Folia de Reis na região do sul de Minas.
Podcast Sociológico, segunda temporada.